Pessoal, continuando a nossa mesma fórmula, agora vamos aprender a utilizar variáveis e vocês vão ver que elas são muito úteis no meio da nossa função. Então, umas regras básicas da variável. Primeiro que uma variável pode armazenar basicamente qualquer valor numérico, texto, data, mas você precisa declarar ela. Então vamos copiar esse valor aqui, vamos guardar ele dentro de uma variável. Como que eu declaro a variável? E uma boa prática também, eu dou um Shift Enter e pulo a linha, né? No caso, vou para a próxima linha e declaro ela com var. Eu já ouvi pessoas dizendo que dá para usar sem declarar que é variável, sem utilizar a palavra var. Gente, eu nunca nem testei, porque nem me passou pela cabeça utilizar uma variável sem declarar uma variável. Eu trabalho com programação desde 2005 e sempre declarei variável, porque mesmo que a linguagem permita, por exemplo, um VBA e até o DAX, não é uma boa prática. Por quê? Quando eu olhar um var ali, por exemplo, eu sei que eu estou falando de uma variável, tá bom? Então, eu vou criar uma var chamada posicão, e eu vou atribuir a ela, lembra que eu falei que pode ser um texto, um número, e eu posso atribuir uma fórmula que retorne um texto ou um número também, olha só que legal. E eu coloquei o nosso valor posição, eu coloquei ele dentro da variável. Ah, mas como que, se eu dar um enter agora vai funcionar? Não. Olha só. Ele deu erro aqui, olha só. Ficou com aquele hashtag error aqui. Mas, se eu pular a linha aqui e fazer um return, e aí agora, vou retornar o quê? Vou retornar a própria posição. Olha que legal. Posição, enter. Vamos ver, vai funcionar agora. Olha que legal, voltou a funcionar. Muito bacana, né, pessoal? Então, olha só agora. E mais uma dica muito legal, assim, variável, a gente vai usar ela ainda na próxima aula agora, e depois vamos usar mais pra frente também. Uma coisa muito legal você utilizar variáveis, é simples. E qual que é a função dela? Basicamente, eu utilizar ela aqui, eu poderia fazer esse cálculo dentro de um outro cálculo, mas ele ficaria muito bagunçado, o meu cálculo, a estrutura dos códigos. Então, como eu vou precisar da posição apenas uma vez, eu deixo ela guardada numa posição. Inclusive, se eu quisesse ter outra variável aqui, eu posso ter quantas variáveis eu quiser. E após as variáveis, eu dou um return e faço até um cálculo. Depois, como vocês vão ver, eu posso fazer aqui, ó, posicão 2, por exemplo, e igual a mesma coisa aqui, ó. E é igual a própria posição aqui. E eu posso colocar aqui mais 2, por exemplo. Vocês vão ver aqui. Onde era 8 vai ficar 10 aqui. Olha só. 8. Está processando. Não ficou. Por quê? Eu continuo retornando a posição aqui. Eu teria que ter retornado a posição 2. Olha só como vai funcionar. Posição 2. Agora sim vai virar 10 aqui onde é 8, pessoal. Prontinho, simples assim. Legal, né, pessoal? Então vamos apagar essa linha aqui, é só para mostrar para vocês. A gente vai usar isso bastante ainda, podem ficar tranquilos. Outra dica que eu dou também, se o nome aqui for ficar muito grande, você não quiser fazer algo muito... vai ficar muito bagunçado o nome na hora de você contar a história do que faz essa função. O que você pode fazer? Vamos pular uma linha aqui, adicionei uma linha entre o nome e a primeira variável. Vou utilizar o // para adicionar comentários. Então, eu posso utilizar assim, a variável, vamos minuscular, variável posicão armazena a posição do underline. Que é o que a gente está buscando. Legal, né, pessoal? Bacana. Então, assim, o que a gente aprendeu nessa aula? Uma é utilizar variáveis e a outra é utilizar o código. Vou dar um Enter aqui para vocês verem que não interfere. E ele sempre vai ficar verde aqui, pessoal. Então, eu usei basicamente o // e coloquei o texto que eu gostaria. Eu posso colocar esse mesmo texto
aqui na frente. Eu dei um Ctrl X lá, olha só, não vai atrapalhar nada meu código. Eu vou dar um Enter e ele vai funcionar normalmente. Pronto, assim como vocês já estão vendo também. Ele voltou a ser 8 porque eu tirei a posição 2. Beleza? Então na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais. Estão vendo que está ficando cada vez mais legal a utilização, porque o DAX permite a gente fazer combinações das funções que ela já disponibiliza para a gente. E adicionar coisas que nós não tínhamos no Excel, e que é, no caso, utilizar variáveis nas funções e comentários. Eu acredito que até comentários tinha, se eu não me engano, mas até onde eu acompanhei, 2011, Excel, assim, realmente não utilizava comentários. Mas aqui pode, em programação, como eu sempre utilizei variáveis e comentários em programação, isso sempre me fez falta no Excel, por exemplo, né? E agora eu tenho isso aqui no DAX. Beleza? Até a próxima aula, pessoal!